E aí galera, meu nome é Everton Luiz, eu sou supervisor técnico da Tacal, técnico em motores também, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre correia dentada. Vamos entender como que essa peça é construída, né? Qual que é a concepção dela, entender também qual que é a interação dela com o motor e quais são os danos que pode ocorrer tanto na correia, com o passar do tempo, quanto também no motor. Então, se ocorrer a quebra dessa correia, o que acontece com a estrutura do motor? Beleza? Então vamos lá. Vamos entender primeiro onde a correia dentada está inserida. A correia dentada está inserida em um sistema de sincronismo. O que é esse sistema de sincronismo? Quais são os componentes que estão nesse sistema de sincronismo? A gente tem aqui na parte de baixo do motor a polia motora, que está sendo movida pelo virabrequim. O virabrequim, por sua vez, está sendo movido pelo sistema de pistão, anéis e biela, que faz esse movimento, né, joga o pistão para a parte de baixo através da combustão. Então tudo se inicia na combustão do motor. Só que para ocorrer a combustão do motor, é necessário que haja a admissão da mistura. E a admissão da mistura ocorre pelo sistema de admissão. Então, a válvula de admissão se abre, entra a mistura ar-combustível, ocorre aqui dentro a combustão, o pistão ele sobe até o PMS, que é o ponto morto superior. Ocorre aqui dentro a combustão, as válvulas se fecham e aí faz o movimento do pistão. Dessa forma, eu tenho o movimento da polia motora. E a polia motora, por sua vez, movimenta a polia movida, que é a que comanda e controla a admissão e o escape da combustão. Então, é o que controla aqui toda a parte de admissão e escape da combustão. Então, para que o pistão se movimente, eu preciso do perfeito sincronismo da abertura das válvulas, né, e do fechamento dela também, para que ocorra a combustão e assim haja o movimento. Então, uma depende da outra. Para que ocorra a combustão, eu preciso da abertura das válvulas, e para que o meu pistão ele se movimente dentro do motor sem que haja o toque ou o contato com as válvulas quando elas se abrem, eu preciso desse perfeito sincronismo. Então, por isso que a correia está inserida num sistema de sincronismo, ok? A correia é uma peça bem estruturada, então ela não é só uma peça de borracha, né, aparentemente. Internamente, ela tem alguns cordonéis, que são fibras internas que seguram a estrutura de borracha. Então elas dão estrutura para a camada de borracha e a camada de borracha é quem faz o contato, né, das polias entre a polia motora e a polia movida, para que haja o torque e o movimento. Em conjunto também, ela acaba, na maioria das vezes, tocando a bomba d'água, que é a que faz o processo de refrigeração do motor. Então, ela além de tocar, de girar aqui o comando de válvulas para fazer o sincronismo da válvula, ela também acaba girando ali, movimentando a bomba d'água, que vai fazer com que a água circule em torno do motor. Então, existem alguns cuidados que deve-se ter com a correia dentada para que a durabilidade dela possa ser dentro do padrão que o fabricante permite, que o fabricante orienta. Um dano nessa correia dentada pode promover problemas internos no motor. Como eu falei, ela é uma peça de sincronismo. Então, para que as peças internas, que seria o pistão e as válvulas que se movimentam aqui, não se choquem, não entrem em colisão, ela precisa estar em perfeito sincronismo, o sistema da polia movida com a polia motora, ou seja, o sistema do pistão, né, virabrequim e os comandos de válvula, para que não haja o contato dessas peças, ok? Por ser feita de borracha e ter esses cordonéis internamente, ela tem um prazo de validade. Então, a borracha com o tempo ela pode se deteriorar e a degradação dela pode promover a quebra e a quebra dela vai fazer com que o sistema saia de sincronismo. Se o sistema saiu de sincronismo, adeus para a parte superior do motor. São poucas as vezes que a parte superior do motor consegue se salvar e não ter o empeno de válvulas, mas na grande maioria das vezes vai ocorrer o choque do pistão com as válvulas, porque quando o motor está em movimento, em velocidade, e ocorre a quebra dela,
o pistão ainda vai estar girando e, por sua vez, algumas válvulas vão parar abertas. E aí, como ele não vai estar mais em sincronismo, então acaba que tem o contato do pistão com as válvulas. Porque toda vez que o pistão ele sobe para a parte superior, as válvulas aqui na parte do cabeçote precisam estar fechadas. Se elas estiverem abertas, o pistão acaba tocando nas válvulas. Bem, pessoal, já entendemos como que a correia está inserida no sistema de sincronismo do motor. E agora nós vamos entender os danos que a correia pode sofrer no decorrer da sua vida útil. Após a troca da correia, uma das primeiras coisas que pode ocorrer no sistema é um certo ruído. E o que é esse ruído? Esse ruído pode ser tanto um problema do tensionador, do rolamento tensionador, que por vezes não é trocado, e o correto é trocar correia com o tensionador, para que a vida útil dos dois possam ter o mesmo prazo, ou um tensionamento exagerado. Então, a correia ela fica muito tensa. A correia ela precisa ter uma certa liberdade para trabalhar. Se ela estiver muito tensa, muito esticada, isso também gera um ruído no motor. Quando ocorre um problema no rolamento tensor, isso pode ocorrer porque o sistema dele já está danificado. Então ele é um rolamento, se com o tempo a graxa que está lá dentro ela resseca, como tem um sistema metálico lá dentro, esse sistema metálico começa a não ter mais lubrificação e começa a tocar metal com metal, e isso gera um ruído no motor também. Então aqui no rolamento tensor, a gente precisa se atentar que existe um indicador aqui no rolamento que precisa estar alinhado. E onde está esse indicador? Esse indicador ele é aquele ponteiro que está ali na região de baixo que está se mexendo quando eu movo aqui a correia, e ele precisa estar perfeitamente alinhado com o corte. Então esse ponteiro precisa estar alinhado com esse corte no momento da montagem. Então na hora que você faz a montagem, você vai ajustar o ponteiro, que se ajusta com uma chave Allen por essa região com o parafuso frouxo. Você pega, para ajustar o ponteiro, você vai ajustar através desse ajuste dessa flange, frouxando aqui o parafuso e ajustando ela para cima ou para baixo. Aí você encontrando o alinhamento da ponta perfeitamente, você vai garantir que a tensão da correia vai ficar de acordo com o que o fabricante pede. Quando a correia está muito tensionada, ela fica criando resistência nos rolamentos. Tanto na bomba d'água agora, ela vai também forçar o sistema de rolamento da bomba d'água e forçar o próprio rolamento do tensionador. Então isso também vai causar um ruído. Isso, com o tempo, pode também promover o esticamento e a quebra das fibras internas da correia. Se ocorre a quebra das fibras internas da correia, logo eu não vou ter mais resistência no sistema de borracha dela do revestimento. E aí ocorre a quebra da correia. Outra coisa que pode acontecer também são rachaduras. Aí as rachaduras já é devido ao ressecamento do material. Esse ressecamento tanto pode ocorrer devido à temperatura interna do motor, quando o motor ele superaquece demasiadamente e não há a correção desse problema no motor e ocorre esse aquecimento por vezes, ou pelo prazo. A borracha ela tem um prazo de validade. Se ela passa desse prazo de validade, ela começa a ressecar o material. E ressecando o material, ela começa a gerar algumas trincas na borracha. Da mesma forma que os cordonéis se rompendo, eu não tenho resistência da borracha, se a borracha se rompe, os cordonéis também não possuem sua resistência. Então eles começam a esticar, a romper as fibras internas também e promovendo posteriormente a quebra da correia. Outro fator também, da mesma forma como o sistema ele pode ser montado com uma tensão exagerada, ele também pode ser montado sem tensionamento. Se ele é montado sem tensionamento, a correia ela vai ficar frouxa. E ficando frouxa, toda vez que ocorrer o torque, que é a puxada que o virabrequim dá na correia, ele puxa nesse sentido, quando ele ocorrer esse esticamento, essa tensão, a correia ela vai dar uma chicotada. Então, a gente tem uma correia aqui para dar de exemplo. Então, toda vez que ocorrer o torque, a correia vai fazer esse movimento. Isso, repetidas vezes, pode promover a quebra da correia por fadiga.
o material ele não vai resistir a esses esticamentos e a correia pode vir a quebrar por fadiga. Então, ocorrendo esses danos, esses possíveis danos no motor, como é que você vai perceber isso? Se você estiver numa estrada, lógico que você vai ouvir um barulho estranho, o motor vai perder força, então você não vai conseguir dar mais partida. O motor ele vai começar a girar livre. Se ele está girando livre, é porque houve o rompimento do sistema de sincronismo, ou seja, a correia dentada ela sofreu um dano, ela se rompeu por algum desses motivos. Outro caso também que pode vir promover a quebra da correia é quando o motor ele sofre um problema anterior, que é de vazamento de óleo. Então, se eu tenho um problema na junta, o óleo ele começa a escorrer e a vazar aqui pela lateral do bloco. Se ele atingir a região da correia, a correia ela com o tempo começa a perder suas propriedades, ela começa a se degradar. Quando ela se degrada, ela vai também fragilizar a borracha e, consequentemente, ela começa a se despedaçar. Eu vou ver vários fios de borracha e, com o tempo, isso vai quebrar. Isso ocorre, já ocorreu em alguns motores que a correia é banhada a óleo. Se uma correia que não tem a proteção de Teflon, que é para ser usada nos motores banhada a óleo, for usada nesses motores uma correia comum, ela vai, com o tempo, se desfiar e vir a quebrar. Isso também, quando ela sofre uma contaminação por óleo, ela pode também perder os dentes, porque essa região aqui dos dentes da correia fica fragilizada. Então, quando eu tenho essa fragilização, toda vez que ocorrer o torque, que é essa tensão do virabrequim sobre a polia do comando, eu vou ter uma resistência muito grande nos dentes. Então, os dentes, como eles estão fragilizados, eles não vão resistir e, por fim, vai acabar se rompendo. E aí, quais são os danos que ocorrem no meu motor quando eu tenho a quebra da correia dentada? Pessoal, agora com o motor aberto, a gente vai conseguir entender melhor por que o sincronismo da correia é tão importante. E se ocorrer a quebra da correia, quais são os danos que ocorrem no motor? Bem, aqui a gente tem um cabeçote. No cabeçote a gente tem as válvulas alojadas aqui na câmera, que seria onde ocorre a combustão, e o pistão aqui na parte superior. Então, quando o motor está em perfeito sincronismo, o pistão, quando ele está na parte superior, as duas válvulas vão estar sempre fechadas. Quando ele desce para a parte inferior, a válvula de admissão abre para poder entrar a mistura. Quando ele sobe novamente, aí ocorre a combustão, as duas válvulas fechadas, ele desce novamente com a pressão da combustão e quando ele sobe novamente, a válvula de admissão abre e quando ele chega no topo ela fecha para ir a parte da mistura que queimou ir embora. Então, quando eu tenho aqui o problema no sincronismo, a correia quebrou, a válvula ela pode ficar aberta, vamos dizer que ela está no tempo de admissão, então ela fica aberta, porque o comando de válvulas vai parar, porque ele já não vai estar mais em sincronismo com o motor, e o motor aqui continua girando pela inércia. O que acontece? O pistão ele sobe e se choca com a válvula. Então o que vai acontecer com a válvula? Ela vai entortar. Dependendo da condição do motor, da velocidade que está o motor, ela pode até quebrar e danificar o pistão. Na maioria das vezes ela só entorta e danifica o sistema interno dela. Então aí, a maioria das válvulas vai acabar acontecendo isso porque o ciclo ele é muito rápido. Então ele não vai só entortar uma válvula, ele vai acabar entortando praticamente todas as válvulas. E aí vai ser necessário fazer a substituição das válvulas e dos sistemas também que compõem a válvula, que é a guia de válvula que está aqui interna, muitas das vezes a sede também da válvula, onde a válvula faz o assentamento, e aí fazer também a plana, já que está abrindo, e trocar a junta, porque toda vez que você remove aqui o cabeçote, a junta ela acaba sofrendo esse dano. Então, por esse fato, é muito importante ter o cuidado com o sistema de sincronismo e por isso a correia dentada é um sistema, é um elemento, é uma peça muito importante. Então, no momento que for fazer a troca dela, precisa ter os cuidados com o tensionamento. Se já montou a correia dentada, precisa seguir o prazo rigoroso que o fabricante ele determina, tanto por tempo quanto por quilometragem, e fazer a revisão periódica. Vai revisar, vai trocar o óleo, vai fazer alguma revisão no motor, já dá uma olhada na correia para ver em que condição ela está. Porque por mais que ela esteja dentro do prazo, dentro da quilometragem, pode ser que tenha um vazamento de óleo e você não veja. Como a maioria das correias elas têm uma capa que cobre ela,
Então você não vai conseguir visualizar se está tendo um vazamento de óleo na região onde fica a correia. E esse vazamento de óleo pode deteriorar a correia com mais velocidade, se o tensionamento dela estiver incorreto. Então todas essas questões precisam ser bem avaliadas. Então, seguiu essa recomendação, fez tudo direitinho, você não vai ter problema nenhum, porque a correia não vai quebrar. Se a correia quebrou, aí já se prepara para poder fazer a manutenção no cabeçote. E na maioria das vezes, o dano ocorre só na parte superior. A parte inferior ainda fica garantida, porque na disputa entre o pistão e a válvula acaba sendo mais sensível, então ela entorta, ela sofre os danos. E depois que ela entorta, né, o que dá para perceber, você vai, além de você vai perder a correia já quebrou, o motor vai estar girando em falso, muitas pessoas tentam colocar uma correia nova sem mexer no cabeçote. O motor ele não vai funcionar. Pode estar em sincronismo, mas ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque a partir do momento que a válvula entorta, eu perco a vedação. E a vedação que a válvula promove aqui nessa região, entre a parte da válvula, na cabeça da válvula e a sede, é o que faz com que eu tenha uma combustão perfeita. Então, se a válvula entorta, eu não consigo ter vedação na câmara. E se eu não tenho vedação na câmara, eu não consigo ter combustão. Então, seu motor não vai funcionar. Então, é necessário fazer a manutenção no cabeçote. Isso foi um pouco do que a gente quis trazer hoje sobre correia dentada, sobre toda a estrutura dela, qual que é a função dela, onde ela está inserida e quais são os danos que ocorrem caso ela quebre. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Então não se esqueça, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que esqueceu de trocar correia, que está aí muito tempo rodando com o carro achando que correia é infinita. Não é. Então fique atento a isso aí. Até mais, galera!